de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou recebendo a professora Ana Alix, ela que é do curso de Zootecnia da UniOeste, está aqui para falar de um projeto bastante importante em Marechal Cândido Rondon, que é o projeto de equitação lúdica para crianças e adolescentes neurodivergentes. Professora Ana, é uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa, no nosso estúdio, para falar de uma iniciativa que faz a diferença na nossa comunidade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sim, a gente fica muito contente de poder dividir com vocês, com a comunidade, com esse programa, as nossas ações em prol da comunidade, especialmente as crianças e os adolescentes neurodivergentes. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Professora, já fizemos matéria do tempo do jornal impresso, já fizemos matéria em vídeo e o projeto merece. É um projeto que está aí há praticamente 18 anos atendendo crianças e adolescentes de Marechal Cândido Rondon. A gente sabe por depoimentos de pessoas que são atendidas do quanto ele faz a diferença na vida, no dia a dia dessas pessoas. Então hoje é uma satisfação tê-la aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho mais de uma ação tão bonita e que traz um resultado tão significativo para a nossa comunidade. Eu gostaria que a professora começasse falando como é que surgiu esse projeto, falar um pouquinho dessa trajetória, afinal são 18 anos não é pouco, é muito tempo, então assim, é uma trajetória muito bonita, porque o projeto se mantém trazendo benefícios, né, para muitas famílias de Marechal. Eu acho que eu posso explicar para vocês que a ideia do uso terapêutico do cavalo, e as pessoas conhecem mais como ecoterapia, ele já vem desde 2001 ou 2002, quando eu voltei dos Estados Unidos e tive meu primeiro emprego em São Paulo. E lá um colega meu da agronomia, inclusive, falou, olha, por que você não conversa com o dono da universidade? Era uma universidade privada, né? A gente tinha uma fazenda na região próxima a São Paulo. E eu falei, até que é uma ideia bacana. Acabei carregando essa ideia dentro de mim. Passei no concurso aqui em Marechal Cândido Rondon em 2003. Então, apesar de você ter falado, né, os 18 anos, tem um pouquinho mais de anos aí, né? Foram os anos que eu tentei convencer a UniOeste de conseguir montar um setor de equidocultura, que é onde a gente cria cavalos, lá na fazendinha, na linha Guará. Então, a gente tem há 18 anos esses animais, alguns lá estão há uns 14 anos com a gente, são animais até mais velhos, alguns. E aí a gente começou a desenvolver, com o apoio do governo do estado, da SET, que responde pelo ensino superior no Paraná, a gente conseguiu uma construção de uma cavalariça com 8 baias. E eu consegui aliar uma segunda paixão minha, além dos cavalos, que é o bem-estar animal, que é cuidar e mostrar para os profissionais do cavalo como é que se cria, como é que se maneja o cavalo. Aí, dentro dessa ideia, a gente divide esse projeto em 2 etapas. Atividades do chão, que a criança ou adolescente, ou até um adulto, que a gente também atende adultos com medo de cavalo. A nossa principal raiz ou essência não é competição. O cavalo é utilizado, né? A gente sabe que o cavalo às vezes é pet, às vezes ele é um animal de produção, e ele pode ser um animal de competição, né? Mas não é isso que a gente defende lá. A gente defende você vencer barreiras psicossociais. Seja você uma criança com autismo, com TDAH, seja você uma criança que não tem nada disso e que também não quer competir, você só quer ter uma relação com o seu animal. A gente não monta em cachorro, né? Sim. Mas a gente consegue montar o cavalo. Mas tem gente que pode ter cavalo e não necessariamente precisa montá-lo. A gente vê isso também. Então, são várias frentes. E a nossa, ela é o uso terapêutico. E deu super certo. A gente começou a atender. As pessoas não conheciam aqui em Rondon essa nossa atuação. O cavalo em Rondon, nos últimos 20 anos, ele cresceu de uma forma muito grande. A gente vê isso na nossa festa do município, né? Com a prova de 3 tambores. Então, são várias frentes. Aqui a gente tem centros de treinamento, escolas de equitação. Hoje a gente tem, acho que 3 ou 4 escolas de equitação, né? Com o pessoal tentando montar uma associação de 3 tambores. A gente tem prova de laço. Mas, para nós, foi uma terapia. Então, a criança aprende a cuidar do cavalo. Ela troca olhares com o cavalo. Então, a gente tem essa ligação afetiva com o cavalo. Depois, ela começa a conquistar obstáculos maiores porque ela começa a montar. Veja bem, eu sou zootecnista. Eu não sou da área de saúde.
A não ser que a gente possa falar que nós estamos assim numa linha de saúde única, né? Onde você tem a medicina humana, a ambiental e a animal. Então, se a gente for pensar nessa tríade de saúde única, o cavalo e o nosso projeto, ele entra muito bem como saúde mental. Falando em saúde mental, aí sim, a UniOeste possui uma profissional da área de saúde humana, que é uma psicóloga, que é a Júlia Dudek. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela nos ajuda a avaliar a evolução dessas crianças. Então, o que a gente quer? A gente quer pegar crianças que nunca tiveram experiência com cavalo. Inicialmente, lá em 2007, a gente pegava crianças com dificuldades escolares, então a gente estava muito mais ligada à área de educação do que da área de saúde. Hoje elas se conectam, né? Sim. E depois a gente descobriu que essas dificuldades de aprendizagem escolar estavam ligadas, muitas, a diagnósticos que vieram depois, né? Acho que de 5 anos para cá, que a gente tem visto com neurologistas, as neurodivergências, ou os neuroatípicos, né? Que também são comentados. E aí a gente percebeu um monte de mães e pais que começaram a nos procurar com laudos médicos, né? Então, isso a gente acabou tirando a palavra dificuldade de aprendizagem escolar e colocamos a neurodivergência. E a gente está num momento muito legal, porque a gente aprovou 2 projetos o ano passado, que se iniciaram entre novembro e dezembro, foi bem no final do ano passado, está em pleno funcionamento, que é um sobre o programa da extensão com territorialidade sustentável, que é um projeto da Itaipu, onde a gente conseguiu 4 bolsas para estudantes. O nosso setor, ele é movido, toda a mão de obra dele é feita por estudantes, tanto da zootecnia quanto da agronomia. Hoje nós temos uma da biologia e agora vamos ter um aluno bolsista da geografia. É multidisciplinar, a ecoterapia é multidisciplinar, né? Então a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bacana, porque aí os alunos estão sendo remunerados, é um ensino público, gratuito, com qualidade, a UniOeste, o curso de zootecnia, e eles têm a chance de trabalhar e exercer a cidadania, porque eles são protagonistas. Na verdade, há muitos anos eu não estou mais à frente ali na instrução da equitação, eu deixo eles fazerem. Então, você perguntou como são. Crianças mais avançadas, nós temos nas 2 laterais do cavalo, quando eles estão montando, a gente tem 2 bolsistas, a gente tem mais um conduzindo a guia, o auxiliar de guia, e o instrutor. Temos uma aluna muito experiente em equitação, que é a Mariana Bialeski, e nós temos um recém-formado, que ficou comigo 5 anos e meio em treinamento, se formou, se graduou em zootecnia, e aí entra o segundo projeto que a gente está trabalhando, que é do Programa Universidade Sem Fronteiras da SET, que previa uma bolsa para recém-formado. Então é perfeito, você fica 5 anos, né, trabalhando as suas habilidades e o seu conhecimento e está desempregado? Não, aí você continua. Do jeito que eu estou falando, parece que é muito fácil, sabe? Mas assim, a gente concorre com o Paraná inteiro. E é só 1 ano de duração. Não tem uma continuidade. Nós não somos um programa que tem 4 anos de duração com apoio do governo. Certo. É só 1 ano. Então, às vezes, a gente consegue atender, como agora, nós temos uma meta de atender 60 crianças. São 10 sessões. Toda mãe chora, toda criança chora na 10ª sessão, mas 60 crianças eu preciso atender e eu não consigo fazer mais do que 10 sessões. E eu sei que elas precisam continuamente, porque a terapia com o uso do cavalo, através da equitação lúdica, ela alivia, ela dá autoconfiança, ela deixa a criança mais conectada com todas as suas dificuldades de comunicação, autoestima, melhora as relações interpessoais. Se vocês procurarem, a gente já conversou isso várias vezes nas nossas reportagens anteriores, né? A gente tem um canal de comunicação que é o nosso Instagram, depois eu acho que se puderem colocar na fita o GPEC, que é um grupo nosso de trabalhos, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão em equidocultura, mas hoje a extensão é o que a gente tem conseguido trabalhar mais próximo da comunidade, né? Então, elas choram porque acaba e eu tenho que atender outra pessoa. Uns 2 casos que são mais avançados, nós fizemos uma reunião com a equipe e resolvemos que vai ficar enquanto o projeto continuar, e essa pessoa vai poder ficar 2 crianças, né? Então, assim, aí outra coisa que eu ia falar.
a gente fez um projeto para neurodivergentes, mas muitas mães com crianças típicas, né, neurotípicas, digamos, não neurodivergentes, nos procuraram também. Aí a gente resolveu fazer uma pesquisa comparando a metodologia da extensão das atividades no chão e de equitação, montaria, com crianças que não são neurodivergentes, porque elas também merecem, né? Elas fazem parte da comunidade. Sim. E muitas também nos procuraram falando, a gente não quer competir. E aí a gente tem um outro diferencial. A gente faz essas sessões sozinhos. Não tem outra criança junto ao mesmo tempo. Porque eu quero que o praticante, que a gente chama, criança ou adolescente, vença seus obstáculos psicossociais, é ele com o cavalo ali. Então, outras crianças fazendo ao mesmo tempo, eu não consigo dar essa atenção. Nós não conseguimos, né? A equipe não consegue. Então, a gente estipulou que vai ser sempre assim. É um atendimento personalizado. Personalizado. Naquele momento, a criança ou adolescente vai estar lá e a equipe que está lá vai estar à disposição somente o que nós fazemos. E aí a gente até pede para a mãe, quando termina e vai entrar uma outra, né? A gente pede para ela, infelizmente, para ela ir embora, porque as crianças não querem ir embora de lá. Além dos cavalos, é a natureza, né? Sim, eu morro de rir porque eu vim da capital de São Paulo. E mesmo em Marechal, a gente vê piar de apartamento. Como, né? Então, às vezes, as mães ficam felizes, porque lá tem árvore, né? Tem outros animais na fazenda. Inclusive, a última sessão, eles dão uma volta em cima do cavalo na fazenda inteira. Aí eles olham as vacas, as ovelhas, os coelhos, né? Tudo que eles conseguirem, né? Até a própria parte de fruticultura que a gente tem. Então, assim, a última aula, eles choram. Eu estou tentando correr atrás de encaminhá-los para outro local, mas a maioria dos locais aqui são para competição, né? Então, a gente tem uma colega que, às vezes, a gente encaminha, que em algumas situações está dando certo. Eles também pedem para a gente... uma coisa que eu não falei, é gratuito, né? Como é um projeto social, ele é assistido de forma gratuita. Uma parte do programa do Universidade Sem Fronteiras, eu coloquei que eu preciso atender 20 crianças em vulnerabilidade social. São 30 crianças, mas 10 são de Diamante do Oeste, porque o programa Universidade Sem Fronteiras, ele quer atingir cidades com baixo IDH. Aí, infelizmente, prejudica Marechal Cândido Rondon, porque nós não somos baixo IDH, apesar de nós sabermos que nós temos, né? Sim. Né, nichos com vulnerabilidade social. Então, ontem eu estava conversando com a prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, então a gente vai tentar uma parceria com a prefeitura para nos levarem, né, nos ajudarem na seleção dessas crianças que precisam mais. Porque hoje a gente está atendendo crianças que precisam, mas a vulnerabilidade social eu ainda não consegui atingir. Então, dessas 60 crianças que a gente pretende nesse intervalo entre novembro de 2024 e outubro de 2025, vamos fechar 60 atendimentos e vamos chegar quase no número de 200. Isso é muito pouco se você for comparar com um centro de ecoterapia regular. Mas nós não somos um centro de ecoterapia. Nós somos um curso de zootecnia, onde a gente faz ensino. Eu sou professora, tenho um monte de disciplinas, né? Eu envolvo a maioria das minhas disciplinas na zootecnia, eu envolvo o setor e os cavalos, eles também são professores. E os nossos alunos, eles são curso integral. Então, eu não tenho um profissional de equitação para instruir 8 horas por dia, registrado, né, como seria um centro de ecoterapia. Então, quando os alunos conseguem ter os horários deles livres, a gente monta as aulas. Então, que sábados de manhã, com certeza, voltando às aulas, a gente vai voltar a fazer atendimentos aos sábados de manhã. Agora a gente está vivendo estamos vivendo a última semana do Equita Kids, que eu dei um apelido nesse momento, porque as crianças estão de férias. E muitos pais não viajaram. Ou alguns viajaram e ninguém fica 30 dias viajando, sim, né? Sim. Então, a gente está conseguindo atender essas 18, 20 crianças durante as férias, né? Fevereiro volta agora as aulas, né? Em fevereiro, agora as primeiras 2 semanas, nós temos uma parceria com o Sindicato Rural. Então, nós vamos fazer uma capacitação da nossa equipe, que é casqueamento dos animais, e um curso de rédeas para melhorar a parte de montaria mesmo, de equitação, né? E depois a gente retorna. Então, do dia 10 ao dia 14 vai ter o curso de rédeas no nosso setor,
Ele é bem fechado, ele já está com os alunos, alunos profissionais do mundo do cavalo, pessoas com ensino médio, não pode ser menor de 18 anos, está bem bacana essas parcerias. Estamos fazendo de novo as parcerias e precisamos de mais parcerias. Não deve ser muito fácil, professor, claro, como você disse no começo da entrevista, é um projeto que é bancado pelo, né, governo do estado, e aí tem um projeto aqui e ali, às vezes consegue, como falou na questão pelo Sem Fronteira, Universidade Sem Fronteiras, então você vai conseguindo bolsas e tudo, mas vai alinhando, mas parcerias são sempre bem-vindas para ajudar, porque a gente sabe que lá são vários animais, alimentação, tem que ter os cuidados diários, você não pode deixar o animal simplesmente lá largado, todo dia tem que ter atenção. Então, parcerias, no caso de empresas privadas ou, enfim, entidades que atuam, tipo Rotaries, Lions, também, se fosse possível, parceria seria interessante para o projeto, vamos dizer assim, acabar beneficiando de alguma maneira mais ou melhor essas pessoas que são atendidas. Eu acho, obrigado pelo comentário. Acredito que esse seja hoje o nosso grande gargalo. Como eu disse, eu tenho um bolsista recém-formado. Ele fica lá 8 horas por dia, mas ele vai ficar só 1 ano. Né? Então, a parte de manutenção do setor, nós temos 2,5 hectares de área. Hoje a gente precisa muito de o custeio dos animais. Com essa seca que nós estamos vivendo, a gente está com as nossas pastagens praticamente sem pasto. Fizemos essa parceria com o programa Sem Fronteiras, estamos com um professor da agronomia, o professor Paulo Rabelo, tentando recuperar essas pastagens. Sem água e sem um sistema de irrigação, está difícil. Então, a gente precisa urgente de um sistema de irrigação lá. E também, como as pastagens não estão se desenvolvendo, a gente tem um monte de produtores de feno aqui na nossa região. Eu costumo dizer que nós somos um cinturão de feno na região do Brasil, né? Também não estamos produzindo feno com essa seca. Por mais que eles tenham irrigação, também não estão conseguindo produzir. E o cavalo precisa de comida. E na universidade a gente tem vaca e a gente tem ovelha, todos ligados à pesquisa e pós-graduação. Então, é muita boca para alimentar. Nós precisamos de apoio, principalmente agora, vivendo nessa época da seca, com feno, com consumo de feno. Esse é um dos nossos problemas. Muita gente fala, o cavalo é caro. Ele é caro, mas ele faz o social. Né? Então, eu acho que o retorno que ele tem em relação à inclusão social se paga né, com esses apoios. Então, hoje a gente está vivendo uma dificuldade que é a seguinte, quando eu falo do projeto e falo que eu aprovei 2 programas, todo mundo acha que eu tenho dinheiro para pagar todas as despesas. Nós não temos. Então, aí sim, como você disse, umas parcerias seriam muito interessantes. A gente vê, todo mundo precisa, né? Eu esqueci de mencionar que nós acabamos de receber 2 animais no nosso plantel. Nós temos 9 animais. Estávamos com 7, já tivemos 12. 10 é um bom número, mas 9 está de bom tamanho. Os últimos 2 animais, a gente recebeu foi uma égua maravilhosa, que está num programa, que depois, se vocês quiserem deixar o link, do Richard Rasmussen, que foi uma égua da raça bretão, que foi uma doação de um criador em São Paulo. E foi demais. Ele veio aqui gravar a entrega da égua, a gente ficou muito feliz com a vinda dele, e Marechal Cândido Rondon apareceu no programa, né, que legal, dele no YouTube. Então, do Agroverdades. Foi muito legal, essa égua tem um magnetismo incrível. Parabéns. Parabéns, salva de palmas aqui. É nosso. Pela nova... O que você acha da ecoterapia? É genial, é fantástico o trabalho que a Prof. Ana faz, os alunos, o Matheus. Esse contato da afetividade é muito importante, né? Principalmente quando a gente trata de crianças neurotípicas, é isso que elas precisam também, né? É para além do muscular, mas trabalhar essa afetividade que o cavalo permite e tudo isso. Aqui também trabalho muscular para eles, né? É importante também, né? Porque eles têm menos atividade também. Né? Isso, o equilíbrio, tudo, né? Então esse contato, o fato de estar próximo, a afetividade tanto entre o cavalo, mas quanto o professor também, que passa a questão de segurança, tudo isso. Então, para um desenvolvimento psicossocial é fundamental. Eu acho lindo, eu sou fã absoluto.
Então, a gente estava com 7. Dos 7, 3 são super idosos já dos nossos cavalos. Então, como é que eu vou atender 60 crianças com 7 animais e dos 7, os 3 melhores muito idosos? Então, essa égua veio para adicionar. E a nossa colega, a Leia Zambon, também nos doou um cavalo da raça crioulo. Eu fiquei bem feliz, porque todo mundo reclamava aqui em Rondon que eu não tinha crioulo, né, que é uma raça do sul, né, do Rio Grande do Sul, gauchesca. E hoje nós temos o Diamante, que também está sendo sensacional, está nos ajudando muito com as crianças, em todos os sentidos. Acho que a gente vive um momento bom, mas ainda precisamos de ajuda em relação à alimentação dos animais, principalmente a manutenção deles. A gente também descobriu uma coisa bacana, que o cavalo fazia muito mais parte da nossa vida há um século atrás. Depois, quando veio, né, a explosão do motor, o automóvel, né, a parte do transporte do cavalo foi diminuindo, né? E depois, no pós-guerra, nos anos 60, mais ou menos, isso é muito falado nos Estados Unidos, inclusive, você teve o retorno ao cavalo. Porque o retorno ao cavalo é o quê? Aquela pessoa que está na cidade e que quer, no final de semana ou nos seus tempos livres, né, andar a cavalo, voltar na natureza. Então, a gente fez uma experiência muito legal que o Lar Rosas Unidas levou. Eles têm uma van, achei isso sensacional. Você tirar os idosos do lar e sair para os locais para eles, né, terem a saúde mental que eu estou falando, né, veemente. E eles foram, acho que, com 2 cadeiras de rodas. E eu acho que eu coloquei algumas fotos ali para vocês, né? E foi uma experiência muito legal, porque, afinal de contas, a gente, lá em 2004, queria montar uma ecoterapia pensando em crianças. Mas o que são os idosos, se não voltarem Só que idosos são crianças, mas são crianças com memórias, né? E essas memórias reviveram neles momentos incríveis. Então, eu tenho certeza que lá, depois que eles voltaram da visita, eles abriram uma porta para que a gente possa talvez fazer uma parceria com o Lar Rosas Unidas, de eles periodicamente irem no nosso setor de equidocultura, que, aliás, convido a todos, né? Ele fica na linha Guará, fazendinha da Unioeste, e é tudo térreo, então, para quem precisa ficar preocupado com a parte motora, não se preocupe, porque lá tem acessibilidade. Então, inclusive, ontem a gente recebeu a visita de um casal de idosos, avós de uma agente universitária nossa, e foi também incrível. O efeito é uma coisa incrível. O que falta para nós? Falta uma parceria com, talvez aqui na cidade, com a Secretaria de Saúde, porque a gente está quase terminando uma construção de apoio à saúde. Acredito que esteja na foto uma construção bem ao lado da pista de areia. Essa foi uma construção que a gente conseguiu com uma emenda parlamentar da Gleice Hoffmann. Ainda deu uma parada lá na verba por conta das eleições do ano passado. E é uma área para que os profissionais de saúde possam fazer um trabalho paralelo. Então, não só a nossa psicóloga. Imagina se você tem um fisioterapeuta da prefeitura que vai encaminhar para a ecoterapia. Ele pode fazer os atendimentos lá, separado da nossa cavalariça. Então, a cavalariça, eu brinco que ela veio em 2014, foi inaugurada em 2015, ano que vem vai fazer 10 anos que a gente está naquela sede. Né, apesar de a gente ter começado bem antes, como eu te disse. Essa segunda obra, que está quase completa, vai apoiar o pessoal para trabalhar a parte de saúde. Então, enquanto você está lá com o instrutor de equitação fazendo o uso do cavalo, paralelamente você pode ter fonoaudiólogos, você pode ter fisioterapeutas, até psicólogos, até para atender as famílias que estão assistindo. Né? A obra está lá, está parada, falta R$125 mil para a gente terminar. E recentemente nós conversamos com o Flávio Arnes também. Faz uns 2 anos que nós conversamos com ele, e ele nos prometeu construir a cobertura da pista, porque a gente no sol não pode fazer, no calor não pode fazer ecoterapia, é ruim para o cavalo, é ruim para a criança. Na chuva a gente tem que parar, porque o sistema fica inviável e demora às vezes 2 dias para secar, dependendo da chuva, né? Então, a gente precisa, todo centro de ecoterapia precisa ter uma pista de equitação coberta para poder trabalhar o dia inteiro. Né? E tudo isso, eu estou dizendo, que é uma infraestrutura que está tendo um investimento tão alto que o próprio Flávio Arnes recomendou. Faça parcerias com a prefeitura.
Se não conseguir, se você faça com a prefeitura e faça com prefeituras da região. Nós temos várias cidades aqui, né, que poderiam se beneficiar desse projeto. Então fica essa ideia aí. A gente precisa de apoio das empresas e a gente precisa do apoio da prefeitura. As empresas, com certeza, esse casamento dá certo. Porque eu já fico pensando no futuro, quando eu aposentar, que a continuidade vai depender de um outro profissional. Mas talvez, se essas parcerias estiverem fechadas, a prefeitura poderia, junto com a UniOeste, continuar dando essa alegria para essas crianças e para essas pessoas, para a nossa comunidade. Que bacana. Tomara que quem assista nosso programa escuta esse apelo feito aí pela professora Ana, que realmente é um projeto que, olha, eu não sei quem não conhece, porque a gente já ouve falar tão bem, sabe? Porque são tantos anos e alguém já passou por lá e alguém vai falar, nossa, olha lá, é tão legal isso. Então, realmente é um projeto que merece esse olhar atencioso nesse momento e pensando no futuro, como a professora bem frisou, porque aquilo que faz bem, a gente tem que manter, tem que levar adiante, né? Não pode morrer na praia, eu diria assim. Então, espero que lideranças ou pessoal da prefeitura realmente escute a nossa entrevista, que isso surta um efeito positivo, que, né, oxalá parcerias. E assim como eu te falei, professora, que a gente de fora do projeto escuta muito, um feedback muito positivo. Queria saber como é que é essa relação das famílias, porque geralmente são as crianças, então, né, e adolescentes neurodivergentes que vão lá e tal. Tem, às vezes, é um processo mais delicado, muitas vezes dificultoso. Como é que é essa relação com as famílias? O que elas falam, do que elas percebem de diferença de quem participa dessa ação tão bonita que vocês desenvolvem por lá? Poxa, a gente podia ter trazido uma mãe, né, aqui para fazer um relato, né? Eu não pensei nisso. Bom, a experiência tem sido extraordinária, especialmente agora. Eu entrevistei 25 famílias em outubro para novembro. Novembro. Os relatos são algo incrível, porque a gente não fazia voltado para autismo. É muito difícil o autismo. E o TDAH também é difícil, mas o autismo é muito mais, né? E eu nunca tinha atendido autismo com grau 3. A gente está aprendendo, né? Eu convidei o professor Douglas Borella para fazer parte da equipe. Ele está no Sem Fronteiras com a gente. E esse ano acho que ele vai se alinhar melhor com a gente. Mas, assim, tem alguns depoimentos que me emocionam. E emocionam os alunos, né? Por exemplo, uma mãe dizer que meu filho falou uma vez comigo quando tinha 1 ano e meio e nunca mais falou. E aí você escuta um depoimento do Richard Selvagem, né, o Rasmussen, que o filho dele não falava até os 5 anos, né, averbal, e um cavalo bretão ajudou. Hoje o filho dele tem quase 30 anos, autista, né? Então a gente vê que o cavalo faz isso naturalmente. Então as mães... Eu comecei a me sensibilizar mais com as mães, porque eu não sabia o tamanho da... Às vezes eu tenho uma amiga que fala, você não sabe o tamanho que é o seu projeto. Talvez a gente fique trabalhando tanto, porque, assim, gente, não é fácil. Ou é fácil porque a gente ama. Quando a gente ama, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Mas para um cavalo ser ecoterapeuta, ele tem que ter muito amor. Ele tem que ter bem-estar animal, como dizem meus alunos, aqui é 100% bem-estar animal, né? Às vezes as pessoas acham até que a gente exagera, né? Mas eu tive um treinamento muito grande. Eu morei fora do Brasil há alguns anos. Eu morei na Califórnia, que é um estado que tem muito cavalo. Os Estados Unidos é um país de cavalo, né? Então, esse olhar que eu trouxe da minha formação, tento passar isso para os meus alunos, né? Para eles carregarem. E, às vezes, eu até digo para eles, gente, não precisa ser zootecnista, não precisa ser agrônomo, pode ser até da educação física, pode ser... o cavalo não tem fronteiras. O que a gente está usando eles para atingir objetivos sociais, né? Então, é fantástico. A gente abre até um convite aqui para profissionais autônomos da área que estejam interessados em participar do projeto na forma voluntária, é o que nós mais precisamos. Isso seria muito bom. Agora, os relatos das mães, elas... Por exemplo, a gente tem um menino que ele tem... Eu não vou citar nome. Ele não fala também, e ele tem síndrome de Down.
Ele é autista e tem síndrome de Down. Ele não fala. Esse eu não poderia pegar de jeito maneiro, porque eu não sou da área de saúde. E a nossa psicóloga não fica ali todas as sessões, né? Ela faz um acompanhamento indireto. Mas aí uma colega Andréia, que é terapeuta ocupacional, me convenceu, falou, não, vamos pegar, eu vou ajudar, né? Bom, esse menino, ele começou a levar o cachorro para passear. Olha só. Porque a gente ensina eles a conduzir o cavalo na guia no chão, sabe? Como se o cavalo fosse um cachorro. Sim. E isso dá uma sensação, para nós parece que não é muito, mas dá uma sensação de grandeza e de empoderamento na criança, né? Mesmo estar no cavalo, né? Eu falei isso numa outra reportagem e eu volto sempre a repetir. Você, quando é criança, você vê tudo de baixo para cima. As memórias que a gente tem da nossa infância, a casa dos nossos pais, parece que era tudo tão gigante, né? É verdade. Depois a gente fica adulto e a gente vê, mas não era tudo isso, né? Para pensar. Sim. E no cavalo, a criança vê você de cima para baixo. Além de toda a frequência cardíaca que o animal tem em conexão, os músculos que a gente sabe, tridimensionais, que estimulam o cérebro, e todas as neuroconexões que o cavalo dá, mas aquela coisa dele estar ali e quando ele consegue conduzir sozinho, sem a gente estar... isso é maravilhoso. Claro que alguns autistas não vão fazer isso, né? A gente tem uma coisa mais terapêutica. As crianças que conseguem avançar, como o Heitor, que estava na entrevista, a gente até tem uns vídeos aqui que a gente passou, é uma coisa incrível. E assim, tem criança que nunca teve contato com o cavalo. Isso é uma outra coisa que eu queria relatar para você. Às vezes a mãe vem com uma fome, ela que quer que o filho mexa com o cavalo, mas o filho não quer. Uhum. Então, a gente, estrategicamente, já faz a entrevista lá na fazenda e já começa a ver se a criança está interessada. Então, às vezes, a criança não está muito interessada e depois se apaixona. E, às vezes, ela não quer saber de estar ali. Então, outros relatos que a gente tem que a criança ficou menos tempo no celular. Tem até um projeto agora no Show Rural que a gente vai estar no Show Rural de 10 a 14 agora de fevereiro em Cascavel. E tem um projeto da UniOeste lá que está tentando fazer as crianças voltarem a trabalhar com os jogos antigos, né? Não de internet, né? Sim, tecnológico. Tecnológico. Né? Então, isso é muito bacana, porque o cavalo faz com que a criança saia. Então, tem alguns relatos que a gente pode passar aqui. Um deles, meu filho, hoje passou a brincar mais lá fora do que querer ficar no celular. E esse é o grande desafio dos pais. E esse é o grande desafio dos pais, né? Que legal. Então, acho que, não sei se foi isso que você queria saber, sim, alguns relatos. Sim, e professora, por exemplo, alguém que assistia a nossa entrevista, muitas vezes ou conhece alguém, ou é uma própria pessoa que vai ter um interesse em conhecer o projeto, ou participar do projeto, como é que ele deve proceder? Ele tem que ir lá, ele pode acessar o Instagram e escrever, como é que ele faz? Bom, primeiro, acho que todo local que tem cavalos, as porteiras estão abertas. Né? Acho que qualquer colega meu que esteja trabalhando com cavalo ou aras, a gente está sempre aberto. Nós funcionamos das 8 até a gente fica umas 18h30, 19h30. Agora com as aulas estamos ficando lá até as 20 horas. E assim, a gente está aberto. Mas o certo mesmo seria um agendamento, né? Uhum. Então, no nosso Instagram, o @GPEC-UniOeste, vocês podem entrar em contato com a gente e, inclusive, acompanhar as nossas... A gente tem postados, não vou dizer diariamente, mas talvez agora diariamente com o bolsista que vai chegar, né? Algumas sessões, e aí a gente pode passar umas instruções. Crianças de 7 a 12 anos, né? E adolescentes, que a gente agora fica confuso o que é adolescente. Você sabe o que é adolescente? Eu nem sei mais. Eu acho que é depois dos 14, não sei, 12 é pré-adolescente, eu acho. Pois é, mas é que tudo está tão, né? Mas assim, para vocês entenderem, eu não pego criança com menos de 7 anos porque ela ainda não está pronta. Uhum. Aí eu brinco, você nasce com o DNA do cavalo. Às vezes você não sabe, seus pais são urbanos e você não tem a menor noção. Aí quando você chega lá, você ativa esse DNA e você se apaixona. Tem uma aluna que está terminando essa primeira turma, ela acho que tem 12 anos, é criança ainda, né? Uhum. Mas talvez pré-adolescente, né? Sim. Está dando um show. Tem uma outra que já montava, não gostava de competir, está dando um espetáculo. Então, assim, a gente vê essa evolução, sabe? Os pais ficam felizes. Mas menos de 7 anos, eu acho que a gente aprendeu agora, conversando com os instrutores, que não dá. Uhum. Eles ainda não ficam focados nas instruções, né? E então... A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos é melhor, né? Então, se você tiver um filho
que você quer colocar, a partir de 7 anos nós estamos de porteira aberta. Mas a questão é a seguinte, aproveitem que a gente está com os 2 programas abertos, em andamento. Nós temos que fechar esses 60 alunos nesse ano. E nós temos 2 instrutores de equitação maravilhosos. Não é sempre que eu vou ter aluno que saiba fazer a instrução de equitação, né? Então, aproveitem que a gente está num momento bom. Para isso, e para melhor, seria nós contratarmos um instrutor de equitação. E aí eu volto a dizer das parcerias, que se eu segurasse esses meninos que hoje estão se profissionalizando comigo, e se eles tivessem uma autonomia, aí seria sucesso total. Mais maravilhoso ainda. Poderíamos não nos amarrar nas 10 sessões únicas, poderiam ser sessões mais contínuas. Vejo que as crianças neurodivergentes precisam de atendimento contínuo. Não é uma cura, é um alívio. Professora, é uma satisfação recebê-la aqui, falar um projeto tão maravilhoso e, de fato, como falei agora há pouco, espero que a nossa entrevista tenha uma repercussão nos meios, enfim, muitas vezes na prefeitura, né, espaços de saúde, ou até mesmo como profissionais. Tem tanta gente que gosta de cavalo, a gente vê essa eu não sei se a gente pode chamar de febre, mas realmente tem um crescimento bastante expressivo em Marechal, de pessoas que têm cavalo, que participam de competições e tudo mais. Então, muitas vezes, para auxiliar de alguma maneira nesse projeto, toda ajuda é bem-vinda, ou até mesmo entidades, né, que queiram formalizar parcerias. Eu espero que, de fato, isso aconteça. E parabenizar a professora pelo trabalho, é um trabalho muito lindo, que faz a diferença na nossa comunidade, merece sempre ser divulgado, lembrado e valorizado. Então, parabéns, professora, foi muito bom tê-la aqui para a gente falar disso. Foi excelente, adorei. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de poder mostrar isso para a comunidade em outros canais. Muito bem, o Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.